Vamos ler nesta noite o livro de Gênesis, lá no capítulo 12. Gênesis é o livro dos princípios e traz para nós o relato inicial da criação, depois a queda do homem, e depois o homem fazendo as piores coisas e Deus quase que desistindo. Deus chama Noé, mas nós queremos chegar até Abraão. Abraão é o seu pai na fé? Você já olhou para Abraão e falou assim: que bom que eu tenho Abraão como meu pai da fé? Ninguém nunca pensou assim. Mas eu quero dizer para você que Abraão é seu pai na fé. É meu pai na fé. Quem é que já gerou filhos espirituais? Amém, né? Quem é que já apresentou Cristo para uma pessoa e essa pessoa foi alcançada pela graça salvadora de Cristo? Você já teve essa experiência de levar alguém para Cristo? Você já gerou filhos na fé? Pois é. Abraão gerou você, Rodrigo, gerou você, irmão Laurita, gerou cada um de nós. Abraão gerou. Agora, será que ele fez isso porque ele conhecia você? Ele só fez isso porque tinha uma promessa em curso. A caminhada da fé. A fé sustenta toda uma caminhada. E toda essa caminhada de fé, você tem até hoje, sustentada pela sua confiança em Deus, é porque Deus tem um propósito. Não que você faça algo por Ele, mas que você faça aquilo que Ele fez quando Ele deixou para nós uma promessa. Nós vamos caminhar de Gênesis até Apocalipse, não. Nós vamos caminhar de Gênesis até Hebreus. São quantos livros de Gênesis até Hebreus? Pergunta para você responder. 1 minuto. Ganha 1 ponto. Não precisa não. Eu estou dizendo isso, irmãos, e nós vamos fazer essa leitura em Gênesis no capítulo 12. Nós leremos a partir do verso 1, 2 e 3 somente. Nós vamos ler 3 versículos somente. Mas é muito importante que você preste atenção numa trajetória de propósito de Deus. Sabe por quê? Porque se a gente entender esse propósito, a nossa vida e a nossa condição de filho, essa filiação recebida por Deus como um propósito de Deus para nós, ela vai trazer um sentido maior e melhor do porquê que nós hoje somos filhos de Deus. E para que nós somos filhos de Deus? Com qual o propósito de Deus em nos tornarmos filhos deles? Muitas das vezes nós olhamos o plano de Deus, o propósito de Deus, o plano de salvação. E quando nós olhamos e falamos sobre salvação, nós falamos de algo que Deus providenciou para nós, experimentarmos aqui na terra, mas com uma perspectiva de céu. Quem não gostaria de estar no céu? Quem não gostaria de estar na presença dos anjos, repetindo ali a ordem de culto? Santo, santo, santo. Nós não esperamos isto. Isso não é muito bom? Quem gostaria de ir hoje para o céu, nesse lugar maravilhoso, junto com o Pai? Nós somos filhos e queremos encontrar o Pai, não queremos?
Você quer ir hoje? Quem quer ir hoje pode vir aqui que eu vou orar. Para a gente subir hoje. Não vou ser só, eu não. Eu só vou orar para você subir. Ninguém quer, né? Ninguém quer o Pai. Mas é normal. Sabe por quê? Que nós sabemos que Deus é o nosso Pai. Mas nós não queremos estar com o Pai. Mas sabe quem nos apresentou quem nos apresentou o Pai? Quem fez a gente ter esse entendimento de quem é Deus, de quem é o Pai, foi o Filho. Olha só. Deus tem um propósito, não apenas de nós nos trazermos a certeza de que um dia nós estaremos no céu, mas existe um propósito enquanto filhos aqui na terra, e muitas das vezes não só é anunciar a Jesus o Salvador e Senhor, mas trazer evidências em nossas vidas que fazem com que aquilo que nós apresentamos, que nós chamamos de Evangelho, seja verdadeiro nas nossas palavras. Aí nós vamos para o texto. Diz assim a palavra de Deus: então o Senhor disse a Abraão: sai da tua terra, do meio dos teus parentes e da casa do seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você um grande povo e abençoarei. Tornarei famoso o seu nome e você será uma bênção. Abençoarei os que o abençoarem e amaldiçoarei os que amaldiçoarem por meio de você. Todos os povos da terra serão abençoados. Você é abençoado? Você sabia que você está inserido ali, nesse povo abençoado? E quando nós falamos de bênção, que bênção seria esta? Qual seria essa bênção? Qual é a bênção que nós gostaríamos de ter hoje do nosso Pai? Se Deus chegasse para você hoje e falasse assim: olha, pede o que você quer que eu vou te dar. Ele é Pai. Seria o contrário, né? Deveria ser o contrário. O que darei ao Senhor por todos os benefícios que Ele me tem feito? Isso é uma ação de filho. Mas se o Pai desse para você essa oportunidade de você ser abençoado, qual a bênção que você gostaria de ter do seu Pai? A gente imagina tanta coisa, não é verdade? Nós imaginamos tantas coisas, mas com certeza nós queremos trazer para nós esta bênção, queremos ser abençoados por Deus, mas nós não entendemos que Deus, Ele não quer nos dar algo, até mesmo com relação a muitas coisas. Talvez coisas que nós precisamos hoje como homem, como um bom governo, nós precisamos de paz, nós precisamos de prosperidade. Percebam que sempre coisas que vão acrescentar na nossa vida, mas nunca pensamos em que nós vamos acrescentar na vida do outro. Algo do tipo: Senhor, usa-me, leva-me ali para o pior país de guerra, me leva ali para a Ucrânia, me leva ali para a Rússia, para eu passar pelas maiores dificuldades do mundo. Eu quero isso do Senhor. Quem teria a ousadia de fazer essa oração? Só a Bruna. Ou não. A Carla vai acabar com esse negócio. Ele falou assim: ó, segura a onda aqui no Brasil. Irmãos, percebam que Deus, Ele olha para Abraão, e Ele não olha para Abraão simplesmente como um indivíduo. Ele separa a família de Abraão, e Ele separa de um ambiente politeísta, Ele separa de pessoas que só falam pagãos, pessoas que se voltavam para vários deuses. Esse era o ambiente de Abraão. Deus olha para Abraão e diz assim: olha, sai da tua terra e da tua parentela. Qual era a relação que Abraão tinha com Deus?
o quanto que Abraão conhecia sobre Deus. O quanto nós encontramos na Bíblia, antes de Deus chamar Abraão com algum ato de adoração a Deus, fazendo algo para Deus, agindo em favor de Deus. Nenhum. Deus olha assim e fala assim: eu acho que é o Breno que eu quero usar nesse tempo. Mas o que o Breno tem? Nada. Mas Abraão tinha uma coisa muito importante, e que foi exatamente isto que fez com que Deus separasse Abraão, porque ali havia uma família, havia homens, havia mulheres, mas Abraão tinha algo dentro dele grandioso, e a Bíblia diz que contra toda injustiça, Abraão creu. Então o que Abraão tinha? Fé. Ele cria em Deus, mas ele não se relacionava com Deus. Ele não sabia quem era Deus. E como Deus poderia fazer agora, a partir da vida de Abraão, uma transformação tal que pudesse dar sentido à vida de Abraão. E agora Abraão agregado à sua família. Deus chama Abraão e Abraão, vem turma, vem comigo. Se Deus chama você para algum lugar, sem você ter fé, você vai sucumbir. Mas se você crer, a sua fé vai te conduzir a alguns estágios, alguma caminhada. E essa caminhada de fé, Deus colocou uma promessa. Agora não é mais agora só a fé. A fé, ela vai gerar ações que vão revelar quem é Deus. E isso vai acontecer através de um relacionamento de Abraão com Deus. Aqui fica um ponto importante. Todo homem sabe quem é Deus. Todo homem sabe quem é Deus. E todo homem deseja ter Deus. E todo homem quer estar com Deus. Mesmo aqueles que não acreditam nele. Sabe por quê? Porque Deus, quando Ele cria o homem com características e atributos de Deus dentro dele. Mas essas características e atributos, eles estão dentro de um homem, mas eles estão presos dentro do homem. E quando o homem peca, ele perde tudo isso. Ele não só perde os atributos de Deus, mas ele morre porque ele perde a sua identidade. Quando nós entendemos e vimos que esta promessa, ela agora é colocada diante de Abraão. E agora Abraão, ele vê esta promessa de Deus, e Deus diz: sai da tua terra, da tua parentela e vai para uma terra que eu te mostrarei. E agora vem a promessa: farei de você um grande povo, e abençoarei, e tornarei famoso o seu nome, e você será uma... Perceba isso aqui, irmãos, é muito importante. Deus não está dizendo para Abraão: você crê, você vai receber a bênção. Quem seria a bênção? O próprio Abraão. E como nós podemos ser bênção na vida de alguém? O que nós temos de nós mesmos que podemos abençoar as pessoas? Talvez você possa beneficiar com algumas coisas. Você pode ajudar até mesmo com acolhimento. Mas o que vai fazer diferença do que você apresentar para a pessoa está voltado para esta promessa. Se Deus chamasse Abraão e falasse assim: olha, eu vou te dar muitas bênçãos, eu seria o primeiro a dizer: olha, Abraão fez certo. Mas como Abraão seria bênção? Primeiro, ele não conhecia muito Deus. Ele não sabia que promessa era essa.
E Deus está chamando Abraão para um relacionamento e uma caminhada de fé. E responsabilidade. Porque Deus está dizendo, Deus vai agir contra aqueles que se oporem a Abraão. Quando ele diz, eu vou te abençoar, mas também aqueles que se oporem a você, eu vou também amaldiçoar. Talvez Abraão fale assim, opa, estou blindado. Posso fazer tudo, andar por qualquer lugar que Deus vai me proteger. Talvez Abraão esteja pensando nisso. E talvez a gente, quando nós entendemos Deus, fala assim, não, eu posso passar por qualquer coisa. Deus está comigo. 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à tua direita, eu vou à frente, eu ando para um lado, eu ando para o outro. Deus está chamando Abraão para um lugar desconhecido. E Deus também era desconhecido para ele. Mas o que vai fazer com que os olhos de Abraão vejam Deus, reconheçam esta promessa e faça dessa promessa algo real? Lá no primeiro versículo diz, então o Senhor disse. O que nós temos visto hoje é tantas promessas, não é verdade? A política, então, é o que mais tem. É gente prometendo tudo. Estamos chegando na época de eleição, não é verdade? O que mais nós ouvimos? Promessa. Você acredita? Por que você não acredita? Por que você não acredita nas promessas de um político? Só porque ele é político? Só porque você já foi afetado por tantas desilusões que você não acredita mais em nada? Abraão poderia também dizer assim, olha, eu não conheço quem está me prometendo, mas eu tenho uma certeza, que esse que está me prometendo, ele está me dando garantias, não só de um cuidado, mas eu vou amaldiçoar aqueles que te amaldiçoarem, não é blindando Abraão, era aquilo que Abraão receberia de Deus, é aquilo que Abraão entenderia e veria da parte de Deus. Que promessa era essa? Sabe por quê? Não era sobre Abraão, era sobre a promessa que ele estava diante deles. E porque ele creu e ele obedeceu, ele foi e ele levou a sua família. E nós vimos que nesta caminhada, a promessa feita por uma palavra, e essa palavra, ela não veio da boca de um homem, ela veio da boca de Deus para Abraão. Deus disse a Abraão. A palavra, ela tem um sentido muito maior do que nós imaginamos. Quarta-feira nós ouvimos aqui o pastor pregando sobre o Salmo 1. Ele falando o valor da palavra. O sentido que a palavra conduz nessa caminhada de fé. Instruções dizendo, aqueles que estão envolvidos na sua mente com tantas coisas, que não seja a palavra de Deus, você será como um vento. Pastor Davis até foi levado pelo vento, né? Ele fez assim, ó. Está gravando não, né? Eu acho que não. Se gravou, corta essa parte. Pastor Davis fez assim, ó. Foi pelo vento, ele foi, né? Esse vento que nós esperamos durante a semana, não aconteceu nada, né? Que bom, graças a Deus. Mas por quê? Será que Abraão também, quando ele ouviu a voz de Deus, ele foi como um vento do tipo, não, peraí, que eu tenho que ligar um GPS. Deus poderia dar pelo menos uma dica para ele, Abraão, isso vai acontecer isso, mas Deus está dizendo assim, olha, você vai ser uma bênção, Abraão. Mas você vai ser uma bênção, não a partir de você. Mas tem algo especial, que pelo fato de Abraão crer, ele vai construir uma relação com Deus, que esta promessa vai ser verdadeira. E nós vamos entender
Que promessa foi essa? A promessa feita por palavra. Não vou abençoar você, mas você será uma bênção. A promessa no curso da vida. A palavra de Deus. Quando Deus fala, Ele não somente fala palavras para seguir, mas Ele revela o seu caráter na sua palavra. E quando Deus promete algo para nós, nós temos que confiar no caráter de Deus. Quem está nos prometendo? Porque Ele é fiel para cumprir. E quando nós falamos de fidelidade de Deus, nós estamos falando de um traço do caráter de Deus. E como é bom confiar em pessoas fiéis. Não é isso? Como é bom nós confiarmos naquilo que nós prometemos. Como é bom um casal diante de Deus prometer ali, né? Vou ser fiel na doença, na saúde, na pobreza. Você está prometendo. Mas quando nós olhamos para o caráter da pessoa, muitas das vezes a gente fica assim meio que, sei não. Esse aí pode me decepcionar. Mas se tratando de Deus, Deus revela para Abraão a minha fidelidade. Eu estarei com você. Eu estarei do teu lado, protegendo você, Abraão. Sabe por quê? Não é para você sair de um ponto, de um lugar, para outro simplesmente como um deslocamento físico, e nem tampouco contar os seus dias de vida, a ponto de que quando você foi chamado para caminhar com Deus, você fazer um percurso, você fazer uma medição, pegar aquela trena hoje que nós ganhamos eu ainda não ganhei a trena, medir o ponto de partida. Porque no momento em que nós aceitamos e confiamos em Deus, e nós ouvimos a voz de Deus, Deus está chamando a gente para um deslocamento, para um crescimento, para frutificar, para aprendermos quem Ele é. E o ponto máximo é nós conhecermos a Deus como nosso Pai. Por quê? Porque ali há uma relação de intimidade, de filiação. Porque quando nós falamos de Deus, parece que distancia esse entendimento. Não, Deus é algo grandioso, maravilhoso, soberano. Mas quando a gente associa esse Deus ao Pai, o que a gente está querendo dizer com isso? Eu estou trazendo de você para perto de mim, para uma intimidade, para que quando eu falar você como Pai, você precisa também responder a mim como filho. Mas para isso a gente precisa ter condições para nós obedecermos à voz de Deus. E primeiramente, você ouvir a voz de Deus. E primeiramente, quando você olhar a palavra de Deus, você vê a trajetória de todos aqueles que ao ouvir a voz de Deus, obedeceram, foram fiéis no seu caráter, no caráter de Deus impresso na vida deles. Todos eles foram relacionados, e muitos deles foram relacionados. E nós podemos abrir o livro de Hebreus e ver ali os heróis da fé. E poder dizer assim, não, esses homens realmente eles tiveram fé como Abraão. Todos esses homens passaram por tudo aquilo, mas se mantiveram fiéis a Deus. Que coisa grandiosa estar dentro dessa galeria. Mas muito mais do que essa galeria de todos esses homens, eles não viram a promessa. Lá em Gênesis, no capítulo 12, e depois nós nos reportamos para Hebreus, nós vamos ver toda a trajetória de todo homem, nós vamos ver a trajetória de Deus levantando um povo, Deus separando um povo, Deus prometendo, Deus tirando, Deus livrando, Deus salvando, Deus restaurando, vem os períodos dos profetas, vem o juízo, vem todos eles, Deus, a trajetória de tudo isso, e toda essa trajetória é para revelar aquele que está dentro da palavra, e a promessa de Deus para o homem é Jesus Cristo. Esta é a promessa. E será que Deus prometeu? Será que Deus cumpriu? E no cumprimento, qual o entendimento que nós devemos ter de somente afirmar que essa promessa foi cumprida, mas que essa promessa ela tinha um propósito maior.
não somente de dizer que Ele é o Senhor e Salvador, mas trazer para si aquilo que foi perdido lá no Jardim do Éden, a identidade do homem. Aquele homem que agora perdido, agora é convidado a andar e a caminhar na sua vida de fé. A palavra revela o seu caráter. A palavra não só revela o caráter. E a promessa que é Cristo, ele é impresso dentro de nós. É impressão dentro da gente. É uma realidade de algo que foi colocado dentro do nosso caráter. Um caráter totalmente deturpado e afastado de Deus. Agora, por causa desta promessa, esse caráter é afetado. Por isso que quando nós temos falhas no nosso caráter, nós nos afastamos de Deus. O pecado toma conta, ele deforma a nossa vida. O pecado tira a gente do entendimento, fecha os nossos olhos e a gente perde o entendimento dessa promessa e o quanto essa promessa faz em nós e através de nós. A promessa se cumpre no Filho. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Ah, meus amados, que coisa maravilhosa. É Deus preparando uma promessa ali, através de um homem. E todas as famílias da terra serão benditas. Sabe por quê? Porque a promessa está sendo cumprida. Porque a promessa está sendo colocada dentro de nós. Porque a promessa que é Cristo é tirar a gente da condição de criatura e nos dar uma identidade de filho. Que coisa grandiosa é sabermos não somente que Deus tem isso como propósito, mas Ele faz isso em toda a trajetória da sua palavra. Por isso que meditar na palavra de Deus é meditar nos caminhos que vão nos conduzir a cada dia, afirmar a nossa fé no Senhor e ver essa promessa sendo impressa nos nossos corações e viver elas integralmente dia após dia. Sabe por quê? Porque isso não acontece no automático, isso acontece no nosso relacionamento com Deus. Porque cada dia nós revelamos, muitas das vezes, quem Deus não é, através das nossas falhas, dos nossos pecados. Nós impedimos muitas das vezes, e nós fechamos os nossos olhos, e impedimos aquelas pessoas pelo qual Deus tem o propósito de fazê-los alcançar essas pessoas através dessa identidade. A promessa, ela se cumpre nos seus propósitos. E qual é o propósito de Deus? A redenção, a filiação, o pertencimento e, por fim, a eternidade. Existe algo... Eu vou fazer esta pergunta. Eu gosto de perguntar, né? Minha esposa diz que eu gosto de ensinar. Abraão viu Jesus? Abraão viu esta promessa? Abraão viu Jesus? Abraão está onde? Lá em Gênesis. Jesus está onde? Abraão viu Jesus? Mas Jesus disse para os religiosos da época que Abraão viu. Jesus disse que Abraão viu. E Jesus disse que Abraão viu o dia do Senhor. Você pode pesquisar, você vai ver isto. Abraão viu o dia do Senhor. E o que eles fizeram? Se lá em João, no capítulo 8, versículo 53. 56, melhor dizendo. João 8. Abraão, o pai de vocês, regozijou-se porque veria o meu dia. Ele o viu e se...
Ora, quantos anos de Abraão até Jesus? Jesus não tinha nem 30 e poucos anos de Abraão. Como é que alguém consegue? É Jesus que está falando. Abraão, o pai de vocês, regozijou-se porque ele veria o meu dia, e ele viu e se alegrou. Jesus está dizendo, a promessa, ela é vista pela fé, pelo relacionamento, por uma vida comigo. Porque ele se alegrou. Quando Abraão estava para sacrificar Isaque, Isaque pergunta para o pai, pai, aonde está o cordeiro? O que Abraão disse? A gente usa muito esse verso, né? Deus vai prover o cordeiro. Ah, meus irmãos, mas tem um sentido muito espiritual. Tem um sentido muito espiritual nessa expressão de Abraão. Abraão, porque ele creu, porque ele viveu uma vida com Deus, ele via além daquilo que estava diante dos seus olhos físicos. Quando ele fala que Deus providenciaria o cordeiro, ele não estava simplesmente dizendo, Isaque, fica tranquilo. Isaque era o filho de quem? Da promessa. Através de Isaque, todas as famílias dos povos da terra seriam abençoados. Porque Isaque, como filho, representou exatamente isto. Quando Abraão responde, Deus proverá o cordeiro. Abraão está dizendo para cada um de nós, a promessa feita por quem tem caráter, por quem tem fidelidade no seu caráter, tem graça e amor e bondade. O cordeiro está providenciado. A palavra de Deus diz que a fé é o quê? Lá em Hebreus, é o firme fundamento das coisas que não se vê, mas esperam. Esses olhos aqui, ele vê o que está diante de nós. A nossa fé, a nossa vida com Deus, a nossa fidelidade a Deus, comprova que o que Deus prometeu foi enviar o seu Filho. E diz lá no livro de Hebreus, que todos aqueles homens, até mesmo Abraão, não viu a promessa. Por quê? Porque a promessa se revelou em Cristo Jesus. Feita tudo isto, nós vimos que honrar a Deus é entender que Deus é o nosso Pai. E quando Deus diz para nós, honra os teus pais, honra o teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento quando nós honramos os nossos pais, a promessa está em curso, revelada, impressa. Não é uma honra somente para obedecer quando o pai pede para você tomar um copo de suco de beterraba e você não quer. Mas quando na sua obediência você revela o filho que você se tornou por causa da promessa. Honrar
pai e mãe. É o primeiro mandamento com promessa, porque ele traz a realidade de Jesus Cristo em nós. E o que Deus, como nosso Pai, fez, foi trazer para nós, através desta promessa, nos levarmos e conduzirmos a uma filiação. Somos filhos de Deus. E temos um Pai que promete cada dia para nós. E quem prometeu, e quem fez a promessa e cumpriu, e a tenha sustentado até hoje, nós somos responsáveis e com compromisso de testificar que somos filhos de Deus por causa desta promessa. Que Deus nos abençoe.